Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula hoje, continuando o capítulo 4, nós vamos falar sobre o item 3, que é movimentos da Terra. Vamos começar, não é isso? Falando sobre o movimento de rotação. Então vejam bem o seguinte, que o planeta Terra, assim como os demais corpos celestes, não está parado no universo. A gente sabe que a Terra não está parada. Ela executa diversos movimentos, mas os dois mais importantes e que a gente vai ter que estudar são o movimento de rotação e o movimento de translação. Primeiramente, vamos ver o movimento de rotação. Observe aí a imagem, certo? Que os raios solares estão indicando, para o globo terrestre, e aí uma seta vermelha indicando, ele fazendo a rotação. Essa rotação ela é feita, no seu próprio eixo, ou seja, a Terra gira em torno de si. Vamos para frente. Vejamos aí o seguinte: o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta faz ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. Observe aí a gravura mais uma vez sobre o movimento de rotação, a inclinação da Terra, e a sua órbita em torno de si. Logo, os dias e as noites e os diferentes horários na superfície terrestre são consequência do movimento de rotação. Então veja bem isso aí, que as consequências do movimento de rotação são a formação dos dias e das noites e os diferentes horários, que na verdade chamamos de fusos horários. A duração de uma volta da Terra ao redor do seu próprio eixo é de aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Esse tempo é chamado de dia sideral ou astronômico, certo? Agora, o dia solar, com 4 minutos a mais, que é o tempo que o Sol leva depois que ele passa por um meridiano para passar sobre ele novamente, então essas 24 horas correspondem à duração de um dia terrestre. Ou seja, o dia terrestre são 24 horas. O dia sideral ou astronômico dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Vamos para frente. Observe essa imagem aí. A Terra, e aí o eixo da Terra inclinado. Vejamos o seguinte: o eixo terrestre é inclinado em relação ao plano de órbita da Terra. O plano de órbita, ou seja, a órbita, é o caminho que ela descreve ao redor do Sol. Imagine o seguinte: a Terra, ao mesmo tempo que ela gira em torno do Sol, ela vai fazendo o movimento de rotação, ou seja, ela faz o movimento de translação em volta do Sol e em torno de si mesma, certo? Essa inclinação, ela mede aproximadamente 23 graus e 30 minutos, ou 23 graus e meio. Os diferentes níveis de inclinação do eixo terrestre, de acordo com o movimento do planeta ao redor do Sol, resultam nas estações do ano. E aí nós vamos ver no próximo vídeo. Observe aí essas imagens, essas 3 gravuras, que representam o movimento aparente do Sol. Eu quero que vocês observem o seguinte: a mudança da sombra
né, do guarda-sol em cada posição do Sol. Vejamos que no primeiro, né, o Sol está de um lado, do lado direito, e a sombra do lado esquerdo. A segunda, né, a do meio, ele mostra o Sol praticamente em cima do guarda-sol, e a sombra é nítida sobre o guarda-sol. E a terceira, a gente vê o Sol na esquerda e a sombra à direita. Bem pensar que todos nós, quando acordamos de manhã, observamos o Sol a leste. E aí ele faz uma trajetória que não existe. Que na verdade quem faz essa trajetória é a Terra. A Terra é que gira. Não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Depois de ter observado as gravuras, e nós vamos ver agora como é esse movimento aparente do Sol. Veja bem, esse movimento, né, movimento aparente do Sol, é a impressão que temos do movimento de um objeto qualquer em virtude da nossa posição na superfície terrestre. Veja bem que esse mesmo fenômeno acontece com relação ao Sol, que parece se movimentar no céu. Ele nasce pela manhã, está a pino por volta do meio-dia e se põe ao fim da tarde. Quando se diz o seguinte, está a pino por volta do meio-dia, isso quer dizer que aquela figura, a segunda figura, a figura do meio, ele representa bem o Sol a pino. A impressão que um observador situado na superfície terrestre tem é a de que o Sol nasce na direção leste. Isso se deve ao sentido do movimento de rotação da Terra de oeste para leste. Ou seja, o movimento que a Terra executa é de oeste para leste. E aí a gente muitas vezes pensamos que é o Sol, mas não, é a Terra. Veja aqui, nos locais situados entre os trópicos, aproximadamente ao meio-dia, o Sol está a pino, ou seja, situado acima do local de referência. De modo que, nesse instante, uma pessoa em pé estaria exatamente sobre a própria sombra. É o que acontece naquela gravura do meio. Vamos para a próxima. Uma consequência do movimento de rotação é a formação dos dias e das noites. Então veja só, nós temos aí uma imagem, não é isso? Que mostra uma parte escura da Terra e outra clara. Uma representando a noite e outra representando o dia. Então veja bem, a razão pela qual é dia em algumas partes do planeta e noite em outras é o movimento de rotação, como bem vocês já sabem. Nosso planeta demora cerca de 24 horas para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo. Como o formato da Terra é aproximadamente esférico, ou seja, a gente já viu que ele é geóide, né? Quando parte dela está voltada para o Sol e, portanto, iluminada, é dia. Enquanto isso, na outra parte, que está escura, ou seja, oposta ao Sol, é noite. E aí a imagem representa muito bem essa característica. Bem, gente, fusos horários. Os fusos horários, nós vamos começar aqui observando esse mapa.
onde ele é representado por diversos traços, né, que a gente sabe que esses traços aí são os meridianos, né? Os meridianos. Então, os meridianos têm tudo a ver com os fusos horários, certo? Então, veja bem, cada fuso horário corresponde a uma faixa imaginária na superfície terrestre, que se estende de um polo a outro e está localizada entre dois meridianos. Então, vocês estão vendo aí esses traços, vamos dizer, esses meridianos aí de cor vermelha, de um polo a outro, não é isso? Eles estão representando uma faixa de terra. Então, veja bem o que ele diz aqui. Pelo fato de o Sol aparecer no horizonte, sempre na direção leste, convencionou-se que os horários a leste estão sempre adiantados em relação aos do oeste. Portanto, as direções leste e oeste, as longitudes, são fundamentais para a variação de fusos horários na superfície terrestre. Então, veja bem, nós já estudamos as longitudes, né? Então, vocês já estão bem afiados com relação a isso, certo? Então, vamos lá. Cada fuso possui um horário próprio e sua abrangência corresponde a 15 graus de longitude. Esse 15 graus é resultado de 360 graus, que é o giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, dividido pela quantidade de horas, certo? Que é 24 horas, que nós chamamos de 24 fusos. Dessa forma, a gente divide 360 por 24, vai dar um total de 15 graus, que são 15 graus de longitude. Então, dessa forma, a cada 15 graus de longitude de leste para oeste, o horário se reduz em 1 hora, enquanto aumenta 1 hora a cada 15 graus de longitude de oeste para leste. Observe aí o mapa, o seguinte: do lado direito nós temos o leste, do lado esquerdo o oeste. E aí nós temos a divisão desses dois hemisférios pelo meridiano de Greenwich, que nós vamos ver daqui a pouco. Vejamos agora a linha internacional de mudança de data. Convencionou-se que o fuso horário inicial se situa na faixa cujo centro é o meridiano de Greenwich, que está localizado no Reino Unido. Isso significa que, a partir desse fuso, as horas vão aumentando no sentido leste e diminuindo no sentido oeste. Então, veja bem aí como é que você vai entender. As horas aumentam no sentido leste e vão diminuindo no sentido ao contrário, que é o sentido oeste. Nessa área se localiza o chamado antimeridiano, ou linha internacional de mudança de data, o LD. Trata-se do meridiano oposto ao de Greenwich. Observe o mapa ao lado. Então, nós temos aí, né, mostrando o antimeridiano de Greenwich. Nós sabemos que o meridiano não é um círculo completo, não é isso? Ele vai de norte a sul, certo? São linhas semicirculares, certo? De um lado está o meridiano de Greenwich, que é o principal, que foi tido como referência, e do outro, o antimeridiano, que se formou como linha internacional de mudança de datas. Ao cruzar a linha internacional de mudança de data, no sentido oeste para leste,
devemos alterar a data para o dia seguinte. No caso inverso, isto é, cruzando a linha no sentido leste para oeste, a data deve ser alterada para o dia anterior. A hora, porém, permanece a mesma para ambos os dias, né? Agora, vamos ver fusos horários com relação ao Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele possui 4 fusos horários. Você observa o mapa aí que são 4 cores diferentes que representam cada fuso horário do Brasil. Então vejamos o seguinte: o primeiro fuso horário brasileiro, com 2 horas de atraso em relação ao horário do meridiano de Greenwich, abrange as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Essas localidades estão 1 hora adiantada em relação ao horário de Brasília, ou seja, o horário oficial brasileiro, certo? O segundo fuso horário que determina a hora oficial do país, que é a de Brasília, ele abrange todos os estados do litoral brasileiro, bem como Goiás, Tocantins, Minas Gerais e o Distrito Federal, que está em Brasília. Esse fuso apresenta um atraso de 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Já o terceiro fuso horário, ele abrange os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas. Ele está atrasado 1 hora em relação ao horário de Brasília. E o quarto fuso, ele abrange uma parte do estado do Amazonas e todo o estado do Acre, em relação ao meridiano de Greenwich. Está atrasado 5 horas e, em relação a Brasília, apenas 2 horas. Vejamos para frente. Bem, gente, veja aí horário de verão. O horário de verão ele depende da posição do Sol, certo? O horário de verão ele foi criado nos Estados Unidos há mais de 200 anos e é utilizado atualmente em cerca de 70 países. Então, ele tem como um objetivo, né, a economia de energia elétrica. Veja bem o que ele diz aqui. Como em uma parte da primavera e no verão os dias são mais longos do que as noites, ou seja, o sol aparece mais cedo e desaparece mais tarde, formulou-se a ideia de aproveitar ao máximo a luz solar. Ao estabelecer o adiantamento de 1 hora, os governos esperam que economize energia, pois se tende a utilizar menos eletricidade. Ou seja, o horário de verão, a consequência principal dele, né, o fator prioritário, é economizar energia, certo? Vamos para frente. Ainda com relação ao horário de verão, adiantar os ponteiros do relógio em 1 hora, como acontece no horário de verão, permite que se aproveite melhor a luz natural, obtendo uma redução de 4 a 5% no consumo de energia elétrica, certo? O horário de verão vem sendo cada vez mais questionado e até abolido em muitos lugares. E isso ocorre por 2 motivos. Constatou-se que a economia de energia associada a esse horário diminui a cada ano. Dados sobre o consumo de eletricidade em alguns países que adotam esse horário, incluindo o Brasil, comprovaram esse fato. Além disso, muitos afirmam que essa prática atrapalha o relógio biológico humano,
isto é, a percepção do tempo por parte do nosso organismo. E aí está a figurazinha aí, né, que se trata do relógio biológico, né? O povo acorda mais cedo e alguns são acostumados a acordar à tarde, e aí acontece que no trabalho vão aí para tirar uma soneca, certo? Vamos para frente. Agora vejamos o movimento de translação. Movimento que a gente já começou a estudar lá no começo, né? Movimento de translação ou também revolução da Terra é o movimento que ela realiza ao redor do Sol, seguindo uma órbita elíptica que dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Veja bem aí, a duração que ele dá essa volta a Terra dá em volta do Sol é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Como o ano é dividido em 365 dias, sobram, portanto, 5 horas e 48 minutos. E aí, somando essas sobras, ao fim de 4 anos, há 24 horas a mais, o que corresponde a um dia. Por esse motivo, estabeleceu-se que a cada 4 anos, há um ano de 366 dias, o chamado bissexto. E aí a gente vê o seguinte, e esse dia, né, ele foi introduzido no mês de fevereiro, o mais curto do nosso calendário, com apenas 28 dias. Assim, o dia 29 de fevereiro só existe a cada 4 anos. Os anos com 366 dias são chamados de bissexto. Veja bem aí. As estações do ano é também uma consequência do movimento de translação da Terra. O movimento de translação mais a inclinação do eixo da Terra resulta nas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A diferença entre a luminosidade no hemisfério norte e sul, certo? Essa diferença varia de acordo com ao longo do ano. Veja bem, quando o hemisfério sul recebe maior quantidade de luz, é verão no hemisfério sul e, consequentemente, inverno no hemisfério norte. Quando o hemisfério norte recebe maior quantidade de luz solar, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Está apagado aí, depois vocês voltam e revejam aí o que eu falei sobre a questão das estações do ano. Ainda falando de estações do ano, vamos ver o seguinte: nas altas latitudes, isto é, em zonas polares e suas proximidades, apenas o verão se destaca pelos dias bem mais longos e pelo descongelamento das banquisas, que são as águas oceânicas congeladas. Nas baixas latitudes, ou seja, na zona tropical, próximo à linha do Equador, que vocês já sabem, apenas as estações de verão e de inverno são marcadas pela variação de temperatura e de umidade. Geralmente a primavera e o outono quase não são notados. Então, nessa zona, geralmente a gente tem o quê? Só inverno e verão, certo? Voltando ainda com as estações do ano, as estações do ano costumam ser bem definidas apenas nas regiões de médias latitudes, nas áreas situadas entre os trópicos e os circulares, entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, tanto ao norte como ao sul da linha do Equador. Nelas, os invernos apresentam frio intenso, neve e congelamento dos rios. A primavera é caracterizada pelo descongelamento dos rios, o renascimento das folhas das árvores e o desabrochar
das flores. Observa aí, né? As estações do ano ocorrem por causa do movimento de translação e principalmente devido à inclinação do eixo do nosso planeta. Essa inclinação influencia a maneira como a luz solar incide na superfície terrestre. E aí nós temos uma paisagem de outono, né, na cidade da Geórgia. Aí vocês observam aí, né? As estações do ano, de acordo com o calendário astronômico, isto é, do movimento da Terra em relação ao Sol, obedecem às seguintes datas. Então vamos ver o seguinte: de 21 de dezembro a 20 de março é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E aí eu tenho uma coisinha para falar para vocês que no verão no hemisfério sul geralmente ocorre as chuvas, certo? De 21 de março a 20 de junho é outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Acredite que o outono só vai ser notado naquelas regiões abaixo do trópico de Capricórnio. De 21 de junho a 22 de setembro é inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Já 23 de setembro a 20 de dezembro é primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Bem, gente, essas datas não foram escolhidas por acaso. Elas correspondem a 4 dias especiais do ano, resultante do movimento de translação do nosso planeta ao redor do Sol. Os equinócios e os solstícios, que vamos ver no próximo. Bem, temos aí equinócio e solstício. Equinócio significa que dias e noites são iguais, certo? Tem a mesma quantidade de horas à noite e o dia. O Sol incide perpendicular no Equador, iluminando por igual os dois hemisférios, certo? Aí o Sol e dia são por isso que acontece dias e noites iguais. E os equinócios ocorrem nos dias 21 de março e 23 de setembro. Aí, aqui no Nordeste, quando está próximo a esse período, ocorrem as chuvas, né? Geralmente 3 dias antes, 3 dias depois do dia 21 de março, certo? O solstício é o sol quieto, que não se mexe. E aí, quando o Sol se encontra mais afastado do Equador, e há uma diferença maior entre a duração do dia e da noite. Não se esqueçam que isso aí também depende da inclinação do eixo da Terra. E ocorre nos dias de 21 de junho a 21 de dezembro. E aí nós temos uma gravura mostrando equinócios, certo? O solstício significa sol quieto. É quando o Sol se encontra mais afastado da linha do Equador e há uma diferença maior entre a duração do dia e da noite. Os solstícios ocorrem no dia 21 de junho e 21 de dezembro, certo? Aí nós vamos ver. Observando aí a gravura dos solstícios, nós temos a inclinação do planeta Terra em relação aos raios solares. E aí, no dia 21 de junho, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Assim, a porção norte do planeta recebe mais luz solar do que a porção sul. Nessa data, a duração do dia do hemisfério norte é maior que a da noite. E, inversamente, no hemisfério sul, a duração da noite é maior que a do dia. No dia 21 de dezembro, os raios solares encontram-se perpendicular
ao Trópico de Capricórnio. Com isso, a parte sul do planeta recebe mais luz solar do que a parte norte. No hemisfério sul, o dia é mais longo do que a noite, enquanto o hemisfério norte ocorre o inverso. Os solstícios permitem entender por que nas zonas polares existe o sol da meia-noite. Isso porque, devido à inclinação, quase o sol não chega aos polos, certo? Isso durante o verão. E a prolongada noite polar no inverno, porque pelo outro lado, né, os polos também, a noite é mais longa, certo? E geralmente mais fria. Gente, finalizando nossa aula hoje, vamos ver a agenda. Agenda do dia 10. Vamos finalizar o capítulo 4, né? Finalizamos o capítulo 4 com o item 3. Vocês têm aí umas atividadezinhas para resolver do texto e ação, né? Das páginas 84, 85, 90 e 94. Resolvam aí bem direitinho no caderno, depois a gente vai fazer a correção. E lembrando que o trabalho de férias é para ser entregue no retorno das aulas presenciais, ok? Tá na agendinha de vocês. Gente, mais uma vez aí, né? A prevenção do coronavírus. Se cuidem, certo? Vão vacilar não, pelo amor de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Um abração a todos.